Olá pessoal, eu sou o Luiz Fernando Caldeira e estou de volta com mais um DC Entrevista. O episódio de hoje será dedicado ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, que recebeu autorização do Ministério da Gestão da Inovação em Serviços Públicos, MGI, para abrir concurso para 120 vagas, 140 para analista de planejamento, gestão e infraestrutura em propriedade industrial, 40 para tecnologista em propriedade industrial e 40 para pesquisador de propriedade industrial, todos cargos de nível superior, né? Os preparativos do concurso estão a todo vapor. Na última sexta-feira, dia 1º de setembro, o Sebrasp foi escolhido como organizador da seleção. E para falar mais aí sobre os preparativos desse concurso, sobre como é trabalhar no Instituto e tirar várias dúvidas, né, daqueles que pretendem participar dessa seleção, a nossa convidada desta semana é a coordenadora geral de recursos humanos do INPI, Sandra Caseira Cerqueira. Sandra, é um prazer enorme poder conversar com você aqui. Muito obrigado por ter aceito o meu convite de participar aqui do DC Entrevista e poder falar aí com os nossos alunos e futuros alunos da Degrau Cultural. Obrigado pela sua participação. Oi, Luiz Fernando, é um prazer nosso aqui do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI. Estamos às ordens para tirar todas as dúvidas que todos tenham e estamos muito honrados e felizes de estar participando aí com vocês. Que ótimo. A felicidade também é nossa aqui, porque a gente vai poder esclarecer muitas dúvidas, né, dos candidatos a respeito de como é trabalhar no INPI, né, sobre o que é o INPI, né, sobre o concurso em si. E eu quero exatamente começar sobre o que é o INPI, Sandra. Tem muita gente que conhece, já ouviu falar sobre o INPI, tem uma vaga, né, um vago conhecimento do que faz o INPI, mas não sabe assim de forma mais detalhada, né, qual é o papel que o INPI desenvolve no país. E eu queria que você explicasse exatamente para esses nossos internautas, né, para os nossos alunos e futuros alunos, qual é o papel efetivo do INPI no país. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI, é uma autarquia federal vinculada ao MIDIC, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, criado em 1970 pela Lei 6.548. Nós temos 53 anos de existência, vamos fazer agora no dia 14 de dezembro de 2023. E o nosso papel, assim, resumindo de uma forma bem simplificada, seria o registro e, em decorrência, a proteção da propriedade industrial. Por propriedade industrial, nós temos a concessão dos registros de marca, a concessão do registro de desenho industrial, a concessão das patentes de invenção e de modelos de utilidade e o reconhecimento das indicações geográficas. E a ideia é justamente que um inventor, um empreendedor, que cria um instrumento novo, que no seu ramo de atividade otimiza sua produção, inova, e ele registra uma marca, ele vai, cria sua marca. O que ele tem que fazer? Ele tem que registrar essa marca no INPI e tem também que solicitar a concessão da patente da sua invenção, para que ele tenha todo aquele investimento de tempo, de dinheiro e de criatividade revertidos para si, sem que o outro possa copiar e ter os bônus daquele ônus que ele teve. De um ponto de vista macro, o que está acontecendo é que toda essa inventividade, essa criatividade, essa inovação, ela é uma geradora de riquezas para o país e desenvolvedora da economia e da sociedade brasileira. Tem uma frase da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual que é muito interessante. Todo esse sistema de propriedade industrial e intelectual, ele justamente vai fazer o equilíbrio entre o interesse do inovador, do inventor, e o interesse público, de forma a criar um ambiente onde essa inovação, essa invenção, possa gerar o benefício para todos. Então, é muito orgulho trabalhar numa instituição que tenha um papel dessa magnitude. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse papel do INPI, eu convido a que você vá na nossa página, no GovBR. Lá tem os relatórios de gestão, nosso plano estratégico e vários documentos e informações nos quais você vai poder conhecer um pouco mais do INPI. A nossa missão é fazer da PI um impulsionador da inovação e a nossa visão é chegar
ser um escritório de IPI de classe mundial. E, para isso, justamente, nós precisamos de novos servidores, novas pessoas que, junto conosco, vão criar esse INPI de classe mundial. Com certeza. Sandra, embora, né, a gente tem que se comemorar, né, é um concurso importante, são 120 vagas que foram autorizadas, né, pelo governo, mas a necessidade de pessoal é muito maior do que isso, não é? Qual é hoje a atual carência de pessoal no INPI? Sem dúvida nenhuma, Luiz. Nós temos 913 servidores no plano de carreiras do INPI. Nós já temos 55 servidores em abono de permanência, consequentemente com direito adquirido à aposentadoria. Se a gente pensar em termos dos anos, de 2018, onde éramos 1.062 servidores, e agora estamos em 913, nós, ao longo desses 5 anos, perdemos cerca de 150 servidores. Estamos com uma taxa de ocupação de 50% dos 1.819 cargos, portanto, 913 estão ocupados e 906 vagos, chegando a esse índice de 50% de taxa de ocupação. No caso do tecnologista, ainda temos um agravante. Hoje nós temos 51 cargos vagos e estamos já pleiteando a criação de 570 cargos, dadas as necessidades que já foram identificadas no dimensionamento da força de trabalho, um processo feito junto ao governo federal com uma ferramenta proporcionada a todo o CIPEC, a todo o Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal, e que possibilita justamente verificar essa quantidade necessária. E já fazendo esse dimensionamento, nós chegamos a uma necessidade de criarmos 570 cargos de tecnologistas e de termos um ingresso de pelo menos mais 412, que foram aqueles cargos que pleiteamos agora nesse concurso, tendo apenas recebido autorização para 120. Legal. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre essa questão de criação de cargos, né, que faz parte do plano estratégico, né, do INPI para o período de 2023, 2026. Mas antes ainda, só focado na atual situação, né, a gente está falando aqui sobre essa questão de que foram solicitadas 412 vagas, né? Parece que foi isso, 120 foram autorizadas, né? O INPI vai solicitar ao Ministério da Gestão, né, o MGI, e até mesmo ao presidente Lula, né, para se chamar os excedentes que vão ficar no cadastro de reserva desse concurso, porque isso é possível, né? O MGI pode autorizar mais 25%, né, das vagas que já estão autorizadas, e aí, se quiser chamar além disso, vai precisar ter um decreto presidencial. A ideia do INPI é exatamente isso, tentar esgotar ao máximo o cadastro de reserva, utilizar ao máximo o cadastro de reserva. Exatamente, Luiz. A nossa ideia é justamente, no prazo de validade do concurso, a gente chamar o máximo de candidatos possíveis. E faremos toda a gestão possível para chegar a esse termo. Que ótimo, legal. E o INPI também, ele queria abrir um concurso para as carreiras de nível médio, que é o técnico em planejamento, né, gestão em infraestrutura, e o técnico em propriedade industrial, mas não obteve essa autorização, né? O INPI vai insistir ano que vem, até maio, se eu não me engano, né? Os órgãos públicos podem encaminhar solicitações novamente ao MGI para pedir concurso público. Está no interesse, aí é interesse de vocês solicitar novamente concurso para esses cargos? Sim, nós tivemos que priorizar, porque sabemos que é assim que acontece, né? A gente faz o pedido de acordo com as nossas necessidades, mas o governo brasileiro tem que verificar a necessidade de todos os órgãos públicos e, consequentemente, só podemos obter autorização para 120, o que nos fez priorizar e no nível superior. Obviamente, nos próximos pedidos, essa questão da possibilidade de pedir também para o nível médio está no nosso radar, e nós vamos estar verificando essa possibilidade, se for o caso, faremos. Ótimo. O Plano Estratégico 2023-2026 do INPI prevê a abertura de novos concursos, não só esse, mas prevê outros concursos, né? E essa criação de novos cargos. Eu tinha apurado que seriam criação de 730 novos cargos.
Não sei se é isso ou se foi reduzido para 500 e pouco, como você falou. Não, são 570 tecnologistas em propriedade industrial e nós solicitamos também 160 analistas, então, que foram os cargos que nós verificamos que nós estamos com a necessidade de, além, né, de pleitear todos os cargos vagos, nós precisamos também criar novos cargos. No caso do cargo de pesquisador, nós temos 810 cargos na casa, sendo que 407 ocupados e 403 vagos para serem ocupados. Então, no caso de pesquisador, o nosso planejamento vai ser ocupar os cargos existentes por enquanto. Nos outros cargos, tecnologista em propriedade industrial e analista de planejamento, gestão e infraestrutura em propriedade industrial, nós verificamos que os cargos que nós tínhamos como vagos não seriam suficientes para a demanda que já foi apurada pelo Instituto. Sim. E aí, consequentemente, além da gente pleitear por chamar os cargos vagos, nós vamos ainda estar fazendo toda uma gestão para criarem novos cargos para que nós possamos também preenchê-los. Essa criação de cargos depende de envio de um projeto de lei para o Congresso Nacional, correto? Senão não tem como criar os cargos. Já estão negociando com o Ministério da Gestão essa elaboração de um projeto de lei para ser encaminhado ao Congresso? Há receptividade do Ministério da Gestão para se criar esses novos cargos para a NPI? Sim, a princípio, a sinalização foi positiva, nós já fizemos a nossa parte, que até 31 de maio nós temos que fazer a apresentação do pleito, estamos fazendo a gestão necessária para obter a autorização. A gente sabe, como você bem colocou, que é um trâmite que envolve várias instâncias, estamos fazendo o que é possível, e para sensibilizar, e até o presente momento as respostas têm sido positivas. Mas, obviamente, tem todo um trâmite ainda, é cedo para falar, mas nós vamos fazer toda a gestão possível para que a gente possa obter a criação desses cargos, que já temos comprovação da necessidade através do dimensionamento da força de trabalho. O que é importante, né? Porque o governo vai querer justificativas da criação do cargo, né? E o INPI já apresentando é mais um argumento para que o governo possa encaminhar esse projeto de lei para o Congresso Nacional para votação, e tomara que isso aconteça em 2024, né? Vamos torcer para isso, né? Exatamente. É um investimento, né, Luiz? Porque lógico, com o ingresso dessas pessoas, o Instituto é um órgão que é superavitário, ele dá recursos que podem vir a ser utilizados pelo país. Então, é um investimento que se faz na própria economia brasileira. Então, nós temos um cenário propício para que possamos ter esses cargos futuramente aprovados. Com certeza, vamos torcer para isso. O INPI decidiu não aderir ao concurso unificado nacional e divulgar o seu edital de forma isolada, né? Eu queria que você explicasse o motivo disso, né? O motivo é exatamente a pressa em contratar logo esses servidores, Sandra? Olha, Luiz, exatamente, esse é o principal motivo. Obviamente, nós comemoramos essa iniciativa do governo federal. A gente tem percebido que ele tem feito várias iniciativas no sentido de conexão entre as instituições públicas, isso é muito positivo. Nós vimos com bons olhos, quando a gente recebeu o material, a gente procurou estudar, só que o INPI ele já tinha um processo de contratação em andamento, e nós temos todos os compromissos que firmamos na Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, no Plano Estratégico 2023-2026 e todas as convenções e tratados internacionais. Então, devido a todos esses compromissos firmados e a premente necessidade de que as pessoas entrem o mais breve possível, é que o INPI tomou a decisão de não optar, nesse momento, por ingressar no concurso unificado nacional, que teria um cronograma próprio, até pela dimensão, na magnitude do evento, e consequentemente, resolvemos já finalizar a nossa contratação, que ocorreu na sexta-feira, com a dispensa de licitação, e já iniciamos as tratativas com o Sebrasp, que foi a banca escolhida. Exatamente. E o Sebrasp, né, a gente conhece mais ou menos como funciona essa dinâmica de concurso público, né? Via de regra, depois que escolhe a banca, o edital não costuma demorar para sair, né? Deve sair 30 dias, no máximo 45 dias. Vocês estão trabalhando com a ideia de divulgar o edital aí, no máximo até a segunda quinzena de outubro, ou ainda existe a possibilidade de o edital sair no mês de setembro? Como é que vocês estão trabalhando isso?
Sim, nós já vamos iniciar as tratativas com o Sebrasp, e aí poderemos fechar um cronograma, e aí poderemos divulgar com maior precisão essas datas, Sim. mas estamos trabalhando a todo vapor, com a maior celeridade, visando a que esse edital saia, se possível, ainda em setembro, e no mais tardar, justamente, queremos até na primeira quinzena de outubro. Perfeito. A meta também, então, deve ser abrir inscrições ali entre final de setembro e início de outubro, então. Sim, para isso, como eu falei, dependemos aí do Lógico. Sebrasp, de todo essa negociação necessária, que depende também um pouco de como eles vão poder nos atender. A Sim. nossa intenção é sempre com a maior brevidade possível, estamos com total dedicação ao projeto do concurso público consequentemente, do ingresso dos novos servidores. Então, com o sinal verde do Sebrasp, esperamos ainda fazer o mais breve possível todas as etapas do concurso. Show de bola. E, Sandra, a gente sabe também que a portaria que autorizou o concurso estabelece um prazo mínimo de 2 meses, né, 60 dias, entre a divulgação do edital e a aplicação da prova. Mesmo que o edital saia em setembro, né, eu acho que não há tempo hábil de aplicar a prova esse ano, né? Porque dezembro é um mês complicado, né? Tem as 2 primeiras datas, depois vai vir Natal. Vocês estão trabalhando realmente com a ideia de aplicar a prova em janeiro ou até mesmo fevereiro, no início do ano que vem, ou ou os esforços são para que as provas sejam aplicadas ainda esse ano? O esforço é da maior brevidade possível, então o desejo do INPI, obviamente, seria já aplicar a prova esse ano. Como eu disse, vamos ter que fechar com o Sebrasp, vendo as possibilidades também que existem, e caso não seja possível esse ano, então certamente será no início do próximo exercício. Talvez ainda em janeiro, se não for possível antes. Perfeito. E em termos de homologação de concurso, a ideia é tentar homologar o concurso, iniciar a convocação desses aprovados aí no primeiro trimestre ainda de 2024? Sim, sendo possível, e tudo depende dessa dinâmica do cronograma, mas a ideia da instituição, e também nós precisamos de uma autorização para o provimento, que não Sim, depende só do INPI, do MGI. mas nós estamos buscando, fazendo o máximo possível para que que até o primeiro quadrimestre a gente possa ingressar com os candidatos aqui no INPI. E, E e- possa estar e- fazendo todo o programa de ambientação que se inicia a partir de então. Legal. E a ideia é chamar os 120 de uma vez só? Ou isso vai ser feito de forma escalonada? Isso depende um pouco da autorização que vamos receber. Normalmente, essa autorização é dada na íntegra, e se assim for, a instituição pretende sim chamar todos os 120 com a maior brevidade possível. Show de bola. E o INPI já definiu as áreas, especialidades das 3 carreiras, né? Inclusive, os interessados podem conferir matéria no site da Degra Cultural, onde a gente já publicou ali quais são todas as especialidades que vão ser oferecidas, todas as áreas. Eu queria só tirar uma dúvida com você, né? A carreira de analista, pesquisador e tecnologista são todas de nível superior. Perfeito, né? Mas a carreira de pesquisador especificamente, ela exige que o candidato tenha mestrado para ingressar, correto? E as demais não, basta a formação superior na área que tiver ali especificada, não é isso? Exatamente, Luiz. Todos exigem um nível superior. No caso do pesquisador em propriedade industrial, além do diploma de nível superior a nível de graduação, é necessário também o título de mestre. Então, quando o candidato for tomar posse, ele já tem que ter o título completo. Isso, infelizmente, às vezes acontece de pessoas fazerem o concurso ainda sem defender a sua dissertação de mestrado, e se isso acontecer, infelizmente, não poderão tomar posse, porque, de fato, é um requisito legal Legal. estabelecido na Lei 11.355, artigo 93. Perfeito. O analista, vamos ter vagas aí para diversas áreas: administração, direito, contabilidade, ciências contábeis, economia, engenharia, psicologia. O tecnologista que é legal, né? É para nível superior em qualquer área, não é isso, Sandra? Sim, no caso do exame de marcas, esse caráter multidisciplinar é muito saudável e muito importante. Então, por isso, nós estamos oferecendo oportunidades para qualquer área de formação.
Legal. Já o pesquisador são áreas um pouco mais específicas, né? Ciências biológicas, biologia, biomedicina, biotecnologia, genética, algumas áreas também aqui de engenharia, né? Então já é um pouco mais restrito, obviamente, até pela, né, por ser um cargo que exige mestrado. Eu queria também, Sandra, que você rapidamente, de forma breve, explicasse um pouquinho as atribuições de cada uma dessas três carreiras. O que faz o analista no NPI, o que faz o tecnologista no NPI, o que faz o pesquisador no NPI. É lógico que tem as suas áreas específicas. Eu estou falando de uma forma um pouco mais macro, né? Umas atribuições, digamos assim, mais gerais de cada uma dessas carreiras. Os cargos de pesquisador em propriedade industrial e tecnologista em propriedade industrial são de natureza técnica especializada. E, em via de regra, eles vão fazer o exame dos direitos de propriedade industrial. No caso do pesquisador, principalmente o exame de patentes, de invenções e modelos de utilidade, e no caso do tecnologista, nós temos aí principalmente o exame de marcas, mas também indicações geográficas e desenhos industriais. Então, essas carreiras, elas trabalham tanto com o exame para concessão dos registros específicos desses direitos, como também em diversos estudos e pesquisas com relação ao tema. Também são desenvolvidos esses projetos de pesquisa a partir do trabalho desses profissionais que estão no que a gente chama aqui internamente de macroprocessos finalísticos, que dizem respeito à própria essência do negócio do INPI. Perfeito. A gente percebe em você que você tem uma paixão muito grande, né, pelo INPI. Isso é legal, isso é visível né, na sua aparência, na sua fala. Isso é muito bacana. E eu gostaria exatamente que você falasse um pouquinho também, Sandra, como é que é trabalhar no INPI? Como é que é o clima de trabalho? Como é que é a estrutura de trabalho, né? Como é que funciona também a jornada de trabalho? Se tem uma certa flexibilidade? Queria que você falasse, então, um pouquinho mais numa ótica mesmo de servidora pública, né? Sobre como é que é trabalhar no INPI. Olha, trabalhar no INPI eu considero que é uma oportunidade muito boa. Nós temos um bom clima de trabalho, fazemos uma pesquisa de clima, estamos fazendo pesquisas de climas periódicas para monitorar o clima, fazemos diversos programas e atividades visando a melhoria da qualidade de vida e da valorização dos servidores. Temos, por exemplo, o programa Qualidade de Vida, que é composto por uma equipe de medicina do trabalho, enfermagem, odontologia, temos inclusive uma sala de raio-x de odontologia, assistência social, psicologia clínica e organizacional, educação física e fisioterapia. Tudo para propiciar ao servidor uma série de atividades em que ele pode participar e se engajar. Temos, por exemplo, HIIT, GAP, clubes de corrida, alongamento, ginástica laboral. Temos turmas de mindfulness para oferecer aos servidores. Temos um trabalho feito pela nossa psicologia organizacional de integração de equipes, que é muito interessante, e também de acompanhamento, de coaching. Temos uma ferramenta de Human Guide, que faz um mapeamento das equipes, para que a gente possa fazer o melhor aproveitamento possível dos servidores. Além disso, procuramos fazer uma série de eventos, como o Blitz da Saúde, em que essa equipe multidisciplinar de saúde vai no local de trabalho, verifica como é que está o aspecto ergonômico. Além disso, oferecemos Semana da Saúde, pílulas da saúde e medição de índice glicêmico. Fizemos recentemente um evento sobre obesidade, em que chamamos uma professora da UFRJ, uma nutricionista, e também deu palestra o nosso educador físico sobre o tema. Já fizemos sobre hipertensão. Então, procuramos fazer um monitoramento e todo um trabalho para melhorar a qualidade de vida do servidor. Temos um programa Bem Aqui, que também tem uma parte de PI nas escolas, porque a gente acredita também que a PI deve ser disseminada até mesmo lá para a escola. Eles fizeram um trabalho tão bonito com o cordel,
ligado a esses direitos de propriedade industrial. Temos o Quinto no INPI, onde é um programa onde as pessoas batem papo sobre determinados aspectos. No nosso programa de qualidade de vida, temos as rodas de conversa integrativa. Estamos procurando agora desenvolver uma com relação ao tema maternidade, as dificuldades, né, do trabalho para a mulher. Temos, inclusive, um comitê de gênero, diversidade e inclusão, dada a temática ser importante para o Instituto. Temos ainda um programa de gestão em desempenho, que é o nosso teletrabalho, que tem a possibilidade de modalidade presencial e de teletrabalho integral e parcial, conferindo a possibilidade de flexibilidade ao servidor, sim. São 40 horas de jornada de trabalho, mas é possível, sim, flexibilizá-las através do ingresso nesse programa, no PGD, no Programa de Gestão e Desempenho, e, consequentemente, poder ter também essa possibilidade de trabalhar de casa, nem que seja parcialmente na sua jornada. Legal. Esse teletrabalho, né, não está regulamentado dentro do INPI, né? A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: é preciso cumprir, digamos, uma carência, né? Por exemplo, é preciso pelo menos ter 1 ano de casa, ou somente após o estágio probatório, né, que são 3 anos, é que o servidor pode ter acesso ao trabalho remoto, ou desde o início isso pode acontecer? Olha, recentemente saiu uma normativa do CIPEC, que é aplicável a todo executivo federal, que diz que só depois do primeiro ano de estágio probatório é que é possível o teletrabalho. Então, de fato, no primeiro ano ainda não é possível, porque nós seguimos essa normativa, mas não é nenhuma questão só do INPI, mas uma questão que diz respeito ao Poder Executivo Federal, a todos que estão adstritos a esse normativo. Então, essa é a possibilidade. Mas, depois disso, há sim uma possibilidade de ter essa flexibilidade e, consequentemente, a gente sabe que o teletrabalho hoje veio para ficar e é uma tendência e as pessoas tendem a gostar, porque dá a flexibilidade necessária para aliar a eficiência com a qualidade de vida. Então, nós temos essa possibilidade, sim. Além disso, o INPI ele tem uma academia de propriedade intelectual que oferece cursos diversos sobre PI no âmbito para todos os interessados. Então, já convido desde já todos a irem na página do INPI, procurarem pela academia, podem ter acesso a diversos cursos, inclusive de distância, e, além disso, ele tem um mestrado e um doutorado profissionais, com um corpo docente extremamente qualificado e nível 5 na CAPES. Então, ou seja, o profissional que entra, ele tem a possibilidade de ingressar nesses programas. Nós também temos a possibilidade de capacitações no exterior. Frequentemente temos de dias, meses, ou às vezes um pouco maior, em que o profissional ele passa um tempo nos escritórios de PI e parceiros internacionais, o que ajuda muito na qualificação desses servidores. Temos programa de desenvolvimento de gestores, em que trabalhamos esses aspectos de liderança, e quem entra no INPI tem a possibilidade, sim, de ocupar um cargo de gestão. Além disso, tem o PDTEC, que é um programa de desenvolvimento técnico, dos aspectos técnicos do cargo, bem como o PDE, que é o Programa de Desenvolvimento de Equipes, para formar uma integração maior do grupo. Os novos servidores eles passam pelo PROINS, que é um programa de integração dos novos servidores, durante os 3 anos do estágio probatório. Eles são acompanhados, e dentro desse PROINS nós temos o PROAMB, que é o Programa de Ambientação. Nós não temos, por lei, a necessidade de ter o curso de formação como uma etapa do concurso. E nós optamos por isso, ou seja, o candidato ingressa e nós formamos o candidato já aqui no INPI. Então, depois de nomeados, tomando posse, nós iniciaremos esse programa de ambientação, onde normalmente a gente divide em 3 fases, uma fase inicial de cerca de 2 semanas, em que a gente mostra o Instituto para o candidato, as áreas, os principais pontos da legislação. Depois temos também um ciclo de treinamentos à distância e presenciais, bem focado naquelas atribuições
que o candidato, o analista, o tecnologista, o pesquisador vão ter que fazer, e temos o treinamento, no final, o treinamento conhecido como on the job, que é um treinamento acompanhado por uma tutoria. Então, o novo servidor ele fica durante todo o estágio probatório, até ele ganhar autonomia, né, até o seu tutor verificar que ele já tem as possibilidades de realizar o exame por si só. Ele tem todo um acompanhamento e toda uma formação e investimento que o Instituto faz para justamente a formação, treinamento e capacitação dos seus servidores. Então, é bem completo. Por isso é que eu digo que o INPI é uma instituição que investe nas pessoas, tanto no seu treinamento quanto na sua qualidade de vida. E por isso eu digo que eu tenho muito orgulho tanto de ser servidora pública quanto de ser servidora do plano de carreiras e cargos do INPI. Duas perguntas bem rápidas. Você quer que você citou a questão do mestrado e do doutorado que o próprio INPI tem? É gratuito para o servidor ou não? Sim. Esses programas têm um processo seletivo. Tá? Sai um edital, e aí teria que ver as regras precisamente nesses editais. Qualquer informação vocês podem estar visualizando no portal, temos informações, e as pessoas podem ter um conhecimento, né? Os nossos colegas da Degrau podem ter total conhecimento desse programa. Eu ia fazer uma pergunta que devia ter feito no início, não fiz, acabei esquecendo, mas quando a gente falou do teletrabalho, me fez lembrar, né? Eu já sei até a resposta, talvez por isso que eu tenha esquecido de perguntar, mas todas as 120 vagas são para atuação no Rio de Janeiro, correto? Sim, são para atuação no Rio de Janeiro. Que é onde está a sede do INPI, né? O INPI possui escritórios em outras localidades, em outras cidades do país, ou somente no Rio de Janeiro? Sim, nós temos outras regionais, temos em São Paulo, temos em Brasília, temos no Sul, temos em todo o Brasil, nós temos algumas regionais, sim. Perfeito. A gente já falou aqui de vários benefícios, eu só vou deixar aqui registrado do pessoal, você pode confirmar caso tenha alguma coisa diferente disso, mas hoje as remunerações, já incluindo o auxílio alimentação de R$ 658, são de R$ 9.144,01 para analista e tecnologista, e para o pesquisador, como o ingresso é a partir do mestrado, R$ 11.205,93, e quem tiver doutorado receberá R$ 12.918,20. Pelo menos são os dados que constam na tabela de remuneração dos servidores públicos federais, que está aí disponível no site servidor.gov.br. Eu acredito que esteja certo, né? Eu apenas incluí aqui o auxílio alimentação, né? Sandra, a gente já está aqui encaminhando já para o nosso finalzinho. Eu só queria que você também falasse um pouquinho sobre o plano de cargos, né, do INPI. Né? Como é que funcionam as promoções, as progressões? Em quanto tempo se chega ao teto da carreira? Olha, Luiz, nós temos uma carreira dividida basicamente em 5 classes, no caso de analista e tecnologista, classe A, B, C, D e especial, com 3 padrões cada uma. E no caso do pesquisador, a gente tem um padrão a menos. Então, percorrido essas classes e padrões, o servidor chega ao topo da carreira. Normalmente, para que haja progressão e promoção, se aliam aspectos tanto da titulação quanto de experiência. Então, vou dar um exemplo prático. Um analista que entre com mestrado, por exemplo, ele já passa na classe A, padrão 3, direto depois para a classe B, padrão 1. Já se ele tem uma pós-graduação lato sensu, ele fica 1 ano ainda no padrão 3 da classe A. Então, a legislação, e quem quiser conferir com maiores detalhes, está na Lei 11.355, por volta dos artigos 94, 95, nós temos ali como é que se dão essas progressões e promoções. Mas, em regra, é isso. Ele vai alinhando a titulação com a experiência, de forma que o candidato o novo servidor, né, o servidor da casa, ele vai podendo se desenvolver ao longo do tempo. Legal, e isso é importante, né? O servidor tem que entender, né? Aliás, não só o servidor, né? Mas já quem está fazendo o concurso, né? Que estudar tem que ser um processo contínuo, né? Não é só estudar para passar no concurso, mas é estudar também quando estiver já servidor público, né? Para poder
se qualificar mais para o exercício da função e poder, né, dar o retorno à sociedade, mas também vai servir para ele se promover, né, para ele ter promoções, né, e conseguir avançar mais rápido na carreira, né? Acho que isso é interessante da gente destacar aqui, né? Exatamente, esse é um aspecto que eu gosto muito no serviço público, e aqui no INPI a gente tem uma série de desafios, eu aprendo todos os dias, e veja que eu já estou há cerca de 10 anos na área de gestão de pessoas, mas até hoje eu aprendo, e é um aprendizado contínuo, uma série de desafios, novas questões, então a gente nunca deixa de estudar, sempre tem a oportunidade. E como eu pude conversar com vocês, o INPI ele fornece várias possibilidades da pessoa ir se desenvolvendo na carreira, inclusive em alguns momentos mudando de caminhos, que às vezes é bom para a gente ter novas oportunidades. Então, sim, é uma instituição que dá muitas oportunidades de desafios de crescimento intelectual e profissional. Sandra, o INPI também possibilita o servidor, assim, até em curto espaço de tempo, inclusive, a vir ocupar cargos de chefia, cargos comissionados. A prioridade de ocupação desses cargos é sempre do servidor público concursado? Sim, nós temos uma grande quantidade de FCEs atualmente, e, consequentemente, são ocupadas por servidores públicos de carreira. E há muitas possibilidades, sim. Nós estamos trabalhando atualmente num plano de sucessão, que é justamente para que a gente possa organizar melhor a sucessão de servidores que vão se aposentando e, consequentemente, a gente precisa substituir essas lideranças. Então, estamos trabalhando nisso. Temos um programa, que é o Programa de Desenvolvimento de Gestores, que foca muito na preparação desses líderes. Já pudemos oferecer aqui, por exemplo, treinamentos como o Amanakei, que é um treinamento de alta excelência. E nós justamente treinamos os nossos servidores. Temos, como eu falei, uma ferramenta chamada Human Guide, que hoje nós estamos utilizando para mapear as equipes e as lideranças e, consequentemente, poder selecionar esses perfis de uma forma melhor. E o novo servidor ele tem a possibilidade de ter acesso a essas possibilidades. Então, é muito promissor. É possível, sim. Isso aconteceu até comigo também, né? Eu comecei apenas como servidora e depois também fui galgando alguns cargos de gestão. Então, totalmente possível. Muito bom. E para a gente encerrar então nosso bate-papo, Sandra, eu queria que você deixasse aí uma mensagem final para todas essas pessoas aí que estão aguardando pelo edital do concurso do INPI, que têm a vontade de fazer parte do quadro de servidores do Instituto. Olha, a minha mensagem é que estudem e procurem ingressar no INPI. O INPI é uma instituição não só que tem um papel fundamental na economia e sociedade brasileiras por impulsionarem e protegerem a propriedade industrial e a inovação, mas também por zelar pela qualidade de vida e oportunidades aos seus servidores. Então, como eu disse, eu me sinto muito orgulhosa de fazer parte desse quadro e eu tenho certeza que você também, ao ingressar na instituição, também vai ter esse mesmo sentimento. Geralmente, os nossos programas de ambientação, eles são elogiadíssimos pelos novos servidores que se sentem bem acolhidos pela instituição. Então, venha fazer parte dessa equipe. Venha ser mais um servidor aqui do INPI, compor essa história e nos ajudar a ser o INPI de classe mundial. Pô, sensacional, Sandra. Eu quero, assim, mais uma vez agradecer aqui a sua participação nessa entrevista, né? Por toda a transparência que você está dando, né, ao concurso e que o INPI também, de uma forma geral, vem dando em torno do concurso que vai ser realizado. Vocês estão de parabéns. Fica aqui também o convite de você voltar em breve aqui para a gente falar um pouco mais sobre o INPI. As portas estão sempre abertas para você. Tá legal, Sandra? Muito Tá obrigado. ótimo. Fico às ordens e eu que agradeço, Luiz, por toda essa oportunidade de estar falando sobre o INPI, divulgando um pouquinho sobre a nossa casa.
Tá ótimo, Sandra. Muito obrigado. E eu também vou ficando por aqui, mas quero pedir que você que assistiu essa entrevista e gostou, não deixe de dar o seu like, né? Compartilhar essa entrevista aí com seus amigos, né? Seja pelo WhatsApp, por outros caminhos aí, pelo Facebook, por onde você quiser. O importante é que você, né, contribua aí divulgando essa entrevista para outras pessoas que também têm interesse em participar do INPI. Eu tenho certeza que elas vão adorar. No mais, eu agradeço a audiência, peço também que acompanhe as nossas redes sociais, a seção de notícias do site da Degrau Cultural e nosso canal no YouTube, pois estamos sempre aí produzindo conteúdos relevantes para vocês, concurseiros. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu!